Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Aileide. Essa aula é direcionada ao 9º ano e hoje daremos continuidade à correção de atividades que estão nas páginas 29 e 30 do livro, volume 2, sobre colocação pronominal e regência. Essa atividade foi iniciada na aula anterior, então daremos hoje continuidade à correção a partir da questão 5. Leia a seguir um trecho do regulamento do Museu Afro do Brasil. Nós temos da seleção de fornecedores, artigo 4º, a aquisição e alienação de bens e a contratação de serviços e obras efetuar-se-ão mediante seleção de fornecedores. Letra A. Transcreva a frase em que foi empregada uma mesóclise. Mesóclise é quando o pronome pessoal oblíquo átono é colocado no meio do verbo e essa colocação pronominal é adequada ao contexto. Então, se procurarmos, veremos que a mesóclise acontece aqui, efetuar-se-ão, porque temos um verbo no futuro do presente, então o pronome deve ser colocado no meio do verbo e também se é adequado ao contexto. Veja que a mesóclise ela já está em desuso no nosso uso cotidiano, mas em termos jurídicos, que são textos de grande formalidade, a mesóclise ainda é utilizada sim, então está adequada. A nossa resposta, primeiro transcrevendo a frase onde se encontra a mesóclise, a aquisição e alienação de bens e a contratação de serviços e obras efetuar-se-ão mediante seleção de fornecedores. Aqui, efetuar-se-ão, temos a mesóclise. E se está adequada ao contexto? Sim, está adequada ao contexto porque se trata de um gênero textual, no caso, o regulamento, que é um termo jurídico, é extremamente formal e solene. Então, é adequada ao contexto, sim. A letra B. Reescreva a frase sem empregar a mesóclise, porém mantendo o sentido da frase. Veja, você pode buscar meios para eliminar essa mesóclise. Vou dar uma sugestão, que é a seguinte: a aquisição e alienação de bens e a contratação de serviços e obras serão efetuadas mediante seleção de fornecedores, trocando o verbo por uma locução verbal. Serão efetuadas. 6. Releia um trecho do relato de Cida Baú que você viu no início desta unidade. No início da unidade, fizemos o estudo de relatos orais de experiências pessoais e um desses relatos era o da Cida Baú. Vamos ao trecho. Não assistia televisão. De vez em quando eu ligava ela. Momento de solidão, né? Letra A. Na primeira oração do trecho, a regência do verbo assistir está de acordo com a norma padrão? Por quê? Estudamos a regência do verbo assistir e vimos que ele tem vários significados e, por isso, muda de transitividade. Quando o verbo assistir tem sentido de ver, presenciar, ele é transitivo indireto, exigindo a preposição a, segundo a norma padrão. É comum o uso no cotidiano desse verbo sem a preposição, mas aí estaria em desacordo com a norma padrão. Então, vamos à resposta: não. A regência do verbo assistir não está de acordo com a norma padrão. Por quê? Porque o verbo assistir, de acordo com essa norma culta, é assistir a, exige a preposição a. Então, o trecho deveria ser escrito da seguinte forma: não assistir à televisão. Esse a craseado significa dizer que há uma preposição mais um artigo. Portanto, o verbo é transitivo indireto e exige a preposição a. Letra B.
O pronome pessoal do caso reto ela refere-se a qual termo da oração anterior? Reescreva a segunda oração de acordo com a gramática normativa e justifique. Vamos voltar um pouco ao trecho, onde temos: de vez em quando eu ligava ela. Ligava ela. Eu, sujeito. Ligava. Ligava quem? Ou ligava o quê? Ela. Observe que no lugar do objeto do complemento verbal foi usado ela, que é um pronome pessoal reto. Pronomes pessoais retos são usados como sujeito e não como objeto, direto ou indireto. Assim, esse uso é informal. O adequado seria colocar para objeto aqui um pronome pessoal oblíquo átono, o a. Vamos à resposta? Primeiro, esse ela refere-se a qual termo? Ligava à televisão. Então, refere-se ao substantivo televisão. De acordo com a norma padrão, esse pronome ela não poderia ser usado como complemento verbal. Nesse caso, seria mais adequado que os pronomes pessoais oblíquos átomos, que funcionam como objeto direto ou indireto. No caso, o pronome oblíquo a. Então, ficaria de vez em quando eu a ligava. Ocorreria uma próclise aqui, o pronome colocado antes do verbo, por causa da locução adverbial de vez em quando, que é atrativa. Letra C. Em sua opinião, essa regência e essa colocação pronominal são comuns entre os falantes brasileiros? Ligava ela. Utilizar essa colocação do pronome reto como objeto é comum? É comum, mas não está de acordo com a norma padrão. Acontece muito isso quando estamos fazendo usos de regência e colocação pronominal. Na regência, no cotidiano, costumamos utilizar os pronomes retos como complemento, o que a gramática normativa não permite, e também temos preferência pela próclise, ocorrendo palavras atrativas ou não. Então, vamos fazer um comentário, mas você pode elaborar sua resposta. Os falantes nem sempre seguem as regras da gramática normativa para regência e colocação pronominal. Letra D. Observe as frases a seguir, que estão de acordo com a norma padrão. Nessas frases, o verbo assistir é transitivo direto ou indireto. Na frase 2, o sentido permanece o mesmo da frase 1. Por quê? Vamos analisar. A enfermeira assistiu à televisão na sua casa. Nessa frase 1, o verbo assistir tem sentido de ver, presenciar, que exige a preposição a, e foi adequadamente utilizada aqui, porque esse a craseado tem preposição a mais artigo a. Na segunda, a enfermeira assistiu o paciente no hospital. O verbo assistir já não tem mais sentido de ver, presenciar, mas de dar assistência, de cuidar. Então, aqui ele já é utilizado como transitivo direto. Observe que não aparece mais a preposição que aparecia no sentido anterior. E na frase 2, o sentido permanece o mesmo? Não. Vamos à nossa resposta. Em 1, a enfermeira assistiu à televisão na sua casa. É transitivo indireto, sentido de ver, presenciar, está aqui. E em 2, é transitivo direto, mudou de significado, agora significa cuidar, dar assistência. 7ª questão. Leia a seguir trechos dos relatos orais das atrizes Tatiana e Cida. Trecho 1. Eu fiquei na companhia por 4 anos, e aí eu fui fazer uma participação numa novela chamada Sim a Moça, onde eu conheci a Ruth de Souza, que foi um presente na minha vida, porque ela era ídolo, né? Trecho 2. E fui. Ai, gente, fui para o Rio de Janeiro. Cheguei lá, minha tia me
foi me buscar, aquela coisa toda, me pegou, me recebeu na casa que ela trabalhava. Letra A. Quais são os antecedentes de onde e que? O emprego desses pronomes relativos está em conformidade com a norma padrão? Por quê? Lembrando que pronome relativo, ele retoma o termo anterior e projeta na oração seguinte. Então, no trecho 1, nós temos, numa novela chamada Sim a Moça, onde eu conheci a Ruth de Souza, que foi um presente na minha vida. O onde retoma o termo numa novela e o que retoma Ruth de Souza. O onde não está de acordo com a norma padrão, já que onde é utilizado para lugar físico, que não corresponde a numa novela, não é um lugar físico. A norma padrão aconselha, então, que seja utilizado um outro pronome acompanhado da preposição em, como, por exemplo, em que ou na qual. O que, aqui do primeiro trecho, está adequado. No segundo trecho, nós temos o pronome que retoma o termo na casa que ela trabalhava. Ela trabalhava em que? Na casa. Esse pronome retoma esse termo, mas não está também de acordo com a norma padrão, já que ela trabalhava em que lugar? Onde exige a preposição em. Então, para estar adequado, teríamos que colocar a preposição. Assim, nossa resposta pode ser, no trecho 1, os antecedentes novela e Ruth Souza. O emprego do onde não está de acordo com a norma padrão, pois deve ser usado apenas para lugar físico, então caberia aqui um em que ou na qual. O emprego do que, no primeiro trecho, está adequado, de acordo com a norma padrão. No trecho 2, o antecedente é casa e a norma padrão recomenda o uso da preposição em. Portanto, na casa em que ela trabalhava. Só uma observação: na informalidade é comum fazer esse uso sem a preposição. Letra B. Encontre os pronomes pessoais de primeira pessoa do singular nos trechos 1 e 2. Desses, encontre o pronome pessoal oblíquo átono que aparece em 3 orações e indique se nela a colocação pronominal está de acordo com a norma culta. Vou voltar um pouco aqui no texto. Vamos para o trecho 1. Nós temos de primeira pessoa eu e temos também o minha. No segundo trecho, nós temos minha e temos o mi. Vamos encontrar o pronome pessoal oblíquo átono que aparece em 3 orações. É o mi. Foi me buscar, me pegou e me recebeu. No primeiro caso, foi me buscar, ele está entre os verbos de uma locução verbal. E lembrando, na locução verbal, o pronome pode ficar antes do auxiliar, depois do auxiliar ou depois do principal. Ele está colocado entre os dois, depois do auxiliar, que é a preferência de uso no português brasileiro. Então, está adequado. Já no segundo e no terceiro caso, que é me pegou e me recebeu, está iniciando a oração e não se inicia a oração com o pronome pessoal oblíquo átono, segundo a norma padrão. Então, a nossa resposta, no trecho 1, os pronomes eu e minha. No trecho 2, minha e mi. O pronome pessoal oblíquo átono que está em 3 orações é o mi. Na oração, minha tia foi me buscar, está de acordo com a norma padrão, está bem colocado na locução verbal. Nas orações, me pegou, me recebeu na casa, não está de acordo, pois não se inicia a oração com pronome pessoal oblíquo átono. Embora o contexto informal permita esse emprego proclítico. 8ª questão. Releia mais um trecho do relato de Cida. Essas imagens, esses lugares, esses tamanhos de lugares que nos é oferecido, né? Que nos cerca. Eu comecei a questionar isso. Por que nós estamos nesses lugares? Por que nós conseguimos chegar só nesses lugares, né? Vamos às questões. Cida usa muitas perguntas
Qual é o efeito de sentido obtido? Bom, as indagações que ela faz, os questionamentos, né, mostra que Cida, ao perceber a diferença nos lugares em que as pessoas ocupam de acordo com sua posição social, ela fica indignada. Não é assim? Letra B. A quem se refere o pronome pessoal do caso reto nós nesse trecho? Ela diz: por que nós estamos nesses lugares? Esse nós se refere às pessoas negras, né? Que são subjugadas, que sofrem preconceitos, que ocupam lugares periféricos, que estão em situações de desigualdade. Letra C. Em sua opinião, o fato de a própria Cida se incluir nessas perguntas traz alguma relevância no sentido? Por quê? Sim, com certeza faz uma diferença, né? Esse fato torna o relato dela mais contundente e engajado como mulher negra, que viveu situações de preconceito, de pobreza e exclusão social. Então, dá uma maior credibilidade ao relato. Letra D. Observe as orações em que o pronome oblíquo átono de primeira pessoa do plural foi usado. Se a opção fosse usar a terceira pessoa do plural, como ficaria a frase com o pronome oblíquo correspondente? Vou voltar um pouco ao texto, onde nós temos o pronome é nos, que nos é oferecido, né? E que nos cerca. Observe que aqui ele está sendo usado como objeto indireto. Que é oferecido a quem? A nos. Então, esse nos, ele está como objeto indireto. Mas no trecho seguinte, que nos cerca. Que cerca quem? Nos. Já está como objeto direto. O pronome nos, ele pode funcionar como objeto direto ou indireto. Para substituí-lo por pronomes da terceira pessoa do plural, nós teríamos que fazer o seguinte. Como aqui é a função de objeto indireto, vamos substituir por um pronome que funciona como objeto indireto, no caso, lhes. Aqui, substituiremos por um pronome que funcione como objeto direto, no caso, os. Então, nossa resposta ficará da seguinte forma. Esses tamanhos de lugares que lhes é oferecido, né? Objeto indireto, terceira pessoa do plural. Que os cerca. O os funciona agora como objeto direto, terceira pessoa do plural. Letra E. A regência da locução verbal destacada está de acordo com a norma padrão? Justifique. Por que nós conseguimos chegar só nesses lugares, né? Veja, aqui na locução verbal, o verbo principal chegar determina essa regência. Estudamos em aulas anteriores sobre regência que o verbo chegar, segundo a norma padrão, quando indica essa ideia de direção ao movimento, exige a preposição a, que não é utilizada aqui. Então, o uso não está de acordo com a norma padrão. Nossa resposta, não, pois chegar é um verbo que indica movimento e, segundo a norma culta, ele rege a preposição a. Para estar de acordo com a norma padrão, deveria ser nós conseguimos chegar a esses lugares, fazendo uso da preposição. Nona questão. Você vai ler agora outro fragmento do relato de Cida Baú. Ela diz: eu tenho que procurar uma escola de teatro que me ensina a ser uma atriz. Eu fiz o vestibular, prestei o vestibular, fiquei em casa, estudei que nem uma louca. Fiquei um mês confinada em livros, confinada, lendo, estudando, e eu fiz a prova e passei. Entrei assim, muito bem colocada mesmo. Eu fui a segunda aluna da turma, das notas. Letra A. Na oração, que me ensina a ser uma atriz? O pronome que retoma qual termo da oração? Voltando aqui, nós temos: eu tenho que procurar uma escola de teatro que me ensina a ser. Esse que retoma
o termo escola de teatro. A colocação do pronome oblíquo me e a concordância do verbo ensinar estão conforme a norma padrão? Que me ensina. Esse que é um pronome relativo. Pronomes relativos são palavras atrativas. Então, esse me colocado antes do verbo está sim de acordo com a norma padrão, devido a essa palavra atrativa. E ensina está também de acordo com a norma padrão? Veja, nós temos um caso de presente do subjuntivo. Que eu ensine, que tu ensines, que ele ensine. Então, não está usado de acordo com a norma padrão. Nossa resposta: primeiro, o que retoma a expressão escola de teatro. O termo que é pronome relativo, atrai o me para antes do verbo, então está de acordo com a norma padrão, ocorreu a próclise aqui. E o verbo ensinar, segundo a norma padrão, devia estar assim, que me ensine, porque é terceira pessoa do singular, do presente, do subjuntivo. Letra B. Em um relato como esse, oral e informal, pode haver repetições de termos, hesitações, pausas, interrupções de ideias. Por quê? Porque, gente, é a reprodução da oralidade, que tem essas pausas, tem as hesitações, tem as repetições para enfatizar aquilo que estamos dizendo. Justifique essa afirmação com exemplos do trecho. Vamos só citar alguns exemplos, certo, de repetições, de pausas, interrupções que temos ao longo desse trecho. Repetições como eu fiz o vestibular, prestei o vestibular, ou entrei assim, muito bem colocado mesmo. As pausas e hesitações, interrupções, quando ela diz estudei, confinada, com, lendo, estudando, das notas. Então, essas hesitações, interrupções, pausas, são próprias da oralidade. Fizemos a correção da atividade, eu espero que vocês tenham respondido, corrigido e compreendido também. Não deixem de estudar, cada minuto de estudo é um passo à frente do futuro. Bom estudo, cuidem-se e até a próxima aula.